Noite passada eu dormi 4 horas. A gente cria o propósito. Quando a gente gasta a nossa energia assim de forma proativa, é aí que a gente tem energia. Hoje eu trabalho em casa, mas isso foi uma escolha. Eu tive que sacrificar muita coisa para estar hoje trabalhando em casa. Eu não tenho uma renda alta, vamos dizer assim, porque eu trabalho com produto digital, vivo entre altos e baixos, altos e baixos. Se você morresse amanhã ou hoje, você, nessa pessoa que você nunca mais vai voltar pro planeta Terra. Hoje é o dia 6 de 90 dias que eu estou fazendo para provar para mim mesma que eu consigo ser disciplinada e constante. Resolvi fazer o desafio porque eu quero que o meu ano seja de transformação, de mudança verdadeira e não apenas de teoria. Antes do desafio, eu estava totalmente indisciplinada, viciada em redes sociais, procrastinadora, dormindo tarde, acordando tarde. Isso estava acabando com a minha produtividade. Estava sedentária e eu acabava me culpando por isso, tanto pela procrastinação como pelo meu sedentarismo. Nesse desafio eu pretendo mudar tudo isso, me tornando uma pessoa mais disciplinada, constante, mudando todos esses aspectos, me alimentando melhor. Se você quiser saber mais sobre o desafio, eu vou deixar aqui na descrição o link dele. O livro da capa do minha thumbnail, ele é do David Goggins e se chama Nada Pode Me Ferir. Esse livro foi uma inspiração para mim. Então é por isso que ele sempre vai aparecer nas minhas thumbs, porque foi a partir dele que eu resolvi fazer o desafio. Eu comecei a ler ele, li 100 páginas de 418, me apaixonei pelo livro, me inspirei muito, porque David Goggins realmente é uma lenda. Ele fez alguns desafios que somente ele fez. O desafio várias vezes, desafios brutais. O desafio que eu tô fazendo chega nem perto assim do mindinho do que ele fez, mas dentro da minha realidade, esse desafio que eu tô fazendo já me tira da minha zona de conforto e já é capaz de me transformar em outra pessoa e também de permitir que eu realize os meus sonhos. No dia 6, então, acordei rápido, levantei, otimista, não tive pensamento negativo logo que eu acordei, tipo, ai, que droga, tenho que levantar. Não. Só peguei e levantei, já fui escovar meus dentes, jogar uma água fria no rosto, depois já tomei minha água, açafrão, limão e pimenta preta. Já percebi que a minha mente já começou a otimizar tempo. Eu tomei água, limão, já trouxe minha água pro quarto, que eu não lembrava disso antes, sempre tinha voltado a buscar. Isso já é o teu cérebro assim, otimizando o tempo. Acontece quando a gente tem clareza mental. Já fiz minhas flexões, já fiz meu agachamento. Eu faço 3 séries de 15 repetições de flexão, 3 séries de 15 repetições de agachamento. Esse exercício não tem intenção de ficar corpo malhado, sarado, nada disso. Ele é só para acordar meu corpo e para tirar o meu corpo da inércia. Quando a gente tá dormindo, a gente tá no modo lento. Depois que a gente faz um exercício, já aquece ali o corpo, você já sente uma energia diferente. Fiz meu exercício, já tirei o pijama e tal, já me enrolei a toalha no corpo e já fui pro chuveiro. Entrei direto na água gelada sem pensar. Chega e pá, já começa com as costas na água fria e logo a água escorre pelo corpo e você já se acalma. Molha aqui a barriga, que é os órgãos, né, vitais, aí dá uma diminuída na tensão. Vamos lá, entrar pro banho. Isso também é outra evolução que aconteceu durante a minha semana. Eu entrei no banho tão rápido, direto, fiquei 5 minutos embaixo da água fria, porque eu tomo banho à noite e tal. Esse banho também, ele é um banho pra acordar a mente, pra trazer aquele despertar pro corpo. E o banho gelado, ele tem vários benefícios, aumenta a imunidade, traz força, resistência mental, disciplina. Ele disciplina a nossa mente para fazer coisas difíceis. Então, logo pela manhã, tomar um banho gelado, estava 16 graus. E mesmo assim eu fui lá e fiz. Nem pensei quantos graus estava, só pensei, não. E sabe que quando a gente entra na água gelada, depois parece que o nosso corpo, ele aceita melhor. É só a primeira entrada, então tem que chegar já entrando, não tem que ficar pensando, não, entra, só entra e deixa a água correr, fica ali focado, pensamento, na verdade sem pensar, só pega e faz. Às 5h30, então, já estava no meu quarto e passou um pensamento pela minha cabeça. E se ninguém no YouTube vê os meus vídeos? Mas a verdade é que esse desafio não é para os outros, esse desafio é para mim me superar. Para mim, provar para mim que eu consigo fazer as coisas, consigo ser disciplinada, constante. Eu crescer uma audiência aqui, eu
crescer os números do meu canal, vai ser uma consequência da minha disciplina, da minha constância, de eu ficar 90 dias, todos os dias postando vídeo. Isso vai me trazer um resultado. Isso será uma consequência, mas eu não tenho que pensar, se alguém vai ver meu vídeo. Então, esse é um pensamento de autossabotagem, que pode colocar uma pessoa para baixo, mas não. Depois vem um pensamento otimista de, não, isso aqui é para mim, isso aqui não é para os outros. O resto é consequência. Isso é para resolver a minha vida e não para métricas de vaidade. Quantos seguidores, quantos comentários, quantas pessoas. Claro que a minha intenção também é crescer o meu canal para mim monetizar também, obviamente, né? Ou monetizar de várias formas. Hoje eu monetizo o meu Instagram, já trabalho com rede social, trabalho no mercado digital. Óbvio que eu quero ganhar dinheiro no YouTube também. Isso não tem nem por que eu negar, porque é óbvio. Qualquer pessoa que quer criar um canal, ela não quer ficar aqui trabalhando à toa. No meu caso, eu tô fazendo, me impus esse desafio também para poder dar o start no YouTube, para poder, sabe, ter um assunto no YouTube para postar. Eu pensei, nada melhor do que postar a realidade real da minha vida. Sabe aquela história, que existe uma história no YouTube de seja o seu nicho, construa sua marca pessoal? É isso que eu tô fazendo, mas através de um desafio, que eu tenho um monte de conteúdo para postar e do universo que eu gosto, que é desse negócio de motivação, filosofia, estilo de vida, saúde mental, tudo isso. Então eu juntei tudo isso e me impus um desafio. É sobre isso. Comecei a editar o meu roteiro. Meu roteiro eu faço todos os dias de manhã, sagrado. Engraçado que a gente começa a criar uma rotina, a gente percebe que a gente termina as tarefas sempre no mesmo horário. Tipo, sempre eu venho pro quarto 5h15. Sempre eu termino o exercício ali 5h20 por ali. Sempre eu volto depois do banho 5h30. Então, assim, a gente começa a criar um ritmo e as tarefas começam a se encaixar naquele tempo. A gente consegue ter uma previsibilidade de como a gente consegue encaixar as atividades no nosso dia. Então, começa meio que a vida começa a se alinhar. 6 horas, então, eu comecei o meu roteiro de uma forma otimizada, porque no dia anterior eu já anotei tudo que eu tinha feito no dia, os insights e tudo, eu anoto tudo pelos horários em um diário digital, e isso me ajuda demais a manter organizado para mim saber, tipo, eu venho aqui e falo, 5h58 fiz isso, 6 horas fiz isso, é porque eu anoto tudo, vou anotando sempre que eu lembro ali durante o meu dia, na metade da manhã eu lembro, fiz isso, isso e isso, meio-dia eu também anoto, meio da tarde, à noite, eu vou anotando os horários que eu fiz cada coisa, e eu tô sempre com o meu relógio, então assim, eu tô sempre com ele, e eu marco o tempo aqui, eu olho, quando eu termino uma tarefa eu olho aqui, então por isso que eu vou lembrando, eu não sou a rainha da marcação cronometrando, só agora durante o desafio que eu estou assim mais fazendo isso de forma mais intencional, mas durante o meu dia, quando não tinha desafio, eu não ficava fazendo isso o tempo todo, né, porque não sou a louca dos horários. Finalizei meu roteiro às 6h40 quando eu comecei já a gravar. 7h19 eu terminei a minha gravação e fui tomar café da manhã. Pegar uma luz na retina na parte da manhã, corta a melatonina, regula o sono, é muito bom. Então, quando você puder acordar e ir para a luz, é muito bom para regular o sono. Omelete com tomate cereja, queijo, cebolinha, chazinho aqui, sem açúcar, mamão com chia e canela. Vou comer uns grãozinhos de uva, que é tempo de uva agora, tem que aproveitar. 8h09 foi o horário que eu comecei a editar o meu vídeo do dia anterior, porque eu tinha várias coisas para fazer, thumb, descrição, tudo isso, então 8h09 comecei a fazer essa atividade. 11h10 eu finalizei esse trabalho no YouTube, eu também mudei as minhas capas, que é as minhas thumbs, né? Eu mudei elas porque eu queria encontrar um padrão. No dia anterior eu tava tentando encontrar um padrão, tinha mudado tudo, e aí dessa vez eu mandei o ChatGPT para ele avaliar a minha capa e ele me deu outras ideias, e aí eu resolvi deixar a minha capa mais clean, mais profissional ainda, da forma que eu ajustei. Eu troquei o meu fundo, que hoje, né, meu fundo ele é meio bagunçado e tal, ó, tem essa cortina aqui que não combina nem com a minha roupa, tem essa parede que não é bonita, tem as coisas assim, eu sei da minha realidade, eu sei que as coisas às vezes não se encaixam, e aí eu tava colocando na minha capa a minha realidade real, assim.
E até o chat GPT falou, tem muita informação na tua thumbnail. E aí eu, né, me toquei, eu pensei, vou então mudar o fundo, vou colocar uma parede lisa, e aí o título fica mais limpo, né? A capa fica mais limpa, os elementos chamam mais atenção, porque tem um lado que eu coloco o livro de David Goggins, assim, que é o livro que vai fazer parte todo o meu desafio. Então, assim, eu precisava de fazer as coisas mais clean. Então, esses ajustes a gente vai fazendo com o tempo. A gente faz o que dá para fazer naquele momento. Mas os ajustes, o refinamento vai acontecendo durante o processo. Então, 3 horas para finalizar meu vídeo e para mudar todas essas coisinhas no meu YouTube. Porque eu tive que ir lá, alterar tudo, as capas e tudo mais. Então, assim, leva tempo. Tudo leva tempo. Todo mundo tem 24 horas, mas se organizar direitinho, você vai ver que não dá conta de fazer tudo que a gente precisa nas 24 horas. É por isso que quando eu ficava nas redes sociais, eu não tinha tempo de fazer as coisas. Ficava lá 3 horas scrollando, ficava 6 horas lá olhando vídeos curtos, meu cérebro apodrecendo, meu cérebro ficando anestesiado. Como é que é fazer as coisas? Se agora que eu tô toda cronometrada, fazendo tudo certinho, nem entro na rede social, não sobra tempo pra fazer tudo que eu gostaria de fazer, para que a minha vida vá pra frente. 11h16 comecei a lavar a louça, organizar ali a cozinha porque eu precisava fazer almoço. Depois disso eu fui colher framboesa. Eu tenho meus momentos. Essa árvore tem que cuidar, porque ela tem muito espinho. Olha só, que bonitos as framboesas. E pelo meio tem bastante, só que tem que ir afastando bem devagar, porque ela tem muito espinho, tipo, a cada milímetro dela é cheio de espinho. Aqui a minha mãe tem as plantações dela, ela planta de tudo. Não é muito organizada na forma que ela planta, mas tem de tudo aí, tudo que tu quiser de chá. Vai ter aqui na horta da minha mãe. Com certeza ali tem abóbora, milho. Vou mostrar esse salado dela. Ó, a gente não fica sem alface, a gente não fica sem salada. Aqui tem pão de açúcar, abóbora, os milho que a gente já comeu também. Batata doce, ela plantou lá na frente, tem mandioca, ali tem limão. Ela vai plantando, isso aqui é funcho. Cada planta dessa aqui, ela tem uma função, sabe? Se não é flor, ó, aqui tem couve, ela tem temperinho também verde, salsinha, cebolinha. Ali tem manjericão, poejo, alecrim. Ó, o pé de alecrim lá, que gigantão. Aqui tem essa aqui, negócio língua de gato, que é um remédio também. Tem hortelã. Tem de tudo aqui nessas plantações dela. Tem cidreira ali. Vou fazer um chimarrãozinho para esperar minha mãe. E olha só o tamanho dessa folha de cidreira. Vocês não têm noção como a minha mãe se dedica para as plantas, para cuidar. Ela pega e guarda as cascas de ovo, para triturar, para pôr. Ela guarda as cascas de banana, ela tritura, põe, tipo, se descascar a beterraba, pega a casca. Se cozinhar a beterraba, pega a água da beterraba. Tipo, ela cuida muito das plantas. Tá sempre lá na roça se dedicando para deixar as plantas bonitas e tal. Então, assim, tudo na vida exige muita dedicação. Então, isso eu aprendi muito com a minha mãe, que se você quer um negócio, você tem que se dedicar. Outro dia ela falou pra mim, era 8 horas da noite, ela falou, eu tenho que ir lá molhar o repolho. Eu falei, não precisa. Ela, não precisa sim, que se não cuidar, não dá. Então, assim, é muita dedicação pra ter essa horta que ela tem. E ela adora fazer isso, é apaixonada. Então, vou fazer o chimarrão aqui que ela vai chegar. Como ela gosta, eu vou fazer pra ela. E também pra mim, né? Lógico que eu vou tomar umas cuias. Ainda nem comecei meu almoço e é 11h51. Mas eu adiantei várias coisas, então eu tenho várias coisas prontas já. Falta fazer a carne, e a carne quando você grelha rapidinho. O que eu vou fazer agora é cortar uns legumes pra fazer salteados. E é só vou fazer então o frango, temperar ele e fazer os legumes. Às vezes o pessoal olha assim, é uma horta simples. Mas se tu não se dedicar, vai virar um matagal e não vai ter nada pra comer de lá.
Ela também separa todos os lixos orgânicos. A gente separa o lixo seco do lixo orgânico. Ela usa todos os orgânicos ali na horta dela. Sementinha de maracujá, que ela vai plantar maracujá. Aí a gente comprou o tomate cereja. Ela falou pra mim que não era pra mim comer a semente porque ela ia plantar também. Quando tem salada também leva pro vizinho e tal. Ela adora presentear. Ela adora servir o próximo. Isso é uma característica muito nobre, né? As pessoas servirem umas outras. Hoje, inclusive, eu estava lendo o livro O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy fala que os nossos desejos jamais devem ser egoístas. Eles devem servir à humanidade. Se você tiver desejos egoístas no seu coração, de alguma forma você não vai ser uma pessoa completa, uma pessoa, não vai sentir uma pessoa feliz. Por exemplo, só buscar dinheiro. Você vai se sentir vazio em algum momento. É o momento que a pessoa para, silencia, ela vai perceber que existe coisas, outras coisas além do dinheiro. O dinheiro é muito importante. Sem ele a gente não vive na nossa sociedade, mas ele não tem que ser o único objetivo. Por exemplo, eu tô com esse desafio aqui e pra mim ele é a minha superação de fazer as coisas acontecerem certo, sabe? Eu tô servindo a humanidade. De certa forma, eu tô aqui gravando, contando pra vocês toda a trajetória. Se alguém vir aqui no vídeo olhar, às vezes se inspira, tô servindo alguém tá se inspirando no que eu tô falando, que é uma coisa super verdadeira. Eu tô colocando filtro no que eu tô postando aqui, né? Que eu acho que esse é um dos conteúdos que mais engaja, os conteúdos que eu mais gosto. Por exemplo, eu assisto bastante o canal do Dylan Johnny. Nossa, ele tem a vibe muito parecida com a que eu adoro, sabe? Ele filma também as coisas da natureza. Quando eu morei em Florianópolis, eu também tava sempre filmando a natureza e tal, só que eu não postava. Aí aqui na cidade da minha mãe, que é a minha cidade natal, né? Que é Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, e é uma cidade bem pequena, 15 mil habitantes, e tem as coisas pequenas, assim, o bom da cidade pequena é isso, você tem, eu acho que mais paz no coração, sabe? Não tem aquela correria. Eu morei em Goiânia, Florianópolis, morei em Cascavel durante 10 anos, 20 em Cascavel ano passado. Então, assim, desde que eu mudei pra cá, existe muitas coisas boas se a pessoa gosta de paz, assim, né? Mas pra quem gosta de agito, às vezes não é legal. Eu sou meio termo, tem coisas que acabam me incomodando, só que como eu vivo muito no meu mundo, que é esse mundo aqui de estudo, trabalho e tentar buscar minha independência financeira, então eu não sinto muito essa questão externa, tipo, a cidade não tem muito o que fazer e tal, porque eu só fico em casa e raramente eu saio. Quando eu saio é pra caminhar, pra desaparecer a mente, ou pra ir no mercado, não é pra ir pra balada e tal. Esses dias eu fui também, não foi muito legal, no Réveillon. Não é que não foi legal, é que eu já não tenho mais idade para ir pras baladas e só tinha os adolescentes lá. Meio-dia e 50 eu almocei, então eu atrasei no meu almoço. 1h55 eu tomei um chazinho de hortelã. Tô aqui com meu chazinho de hortelã. Vou ler, sim, 5 minutinhos, porque isso faz parte do meu bem-estar. Ganhei flores da minha mãe. Pensa numa flor cheirosa, parece um jasmim. Mas não é jasmim, eu acho que não é jasmim isso aqui. Escutar uma musiquinha calma, fazer umas respirações conscientes. Eu coloco uma gotinha na minha mão, faço uma fricção, que daí aquece o óleo, ele solta aquele cheiro dele. Depois disso, só você aproveitar o momento. É 2 minutos, 3 minutos, é rapidinho, não precisa você viver sobre estresse, entendeu? O tempo todo, eu tenho que trabalhar, tipo, sair nessa correria. Tira o tempo pra você, tira o seu tempo. Para você aproveitar pequenos momentos da sua vida enquanto você constrói as coisas que você deseja. Se você sabe que está dando o máximo de si, para que ficar se maltratando tanto durante o processo? Esse meu desafio também é sobre isso, é sobre acalmar
sobre fazer o que precisa ser feito e ir no tempo, no ritmo da vida também. Você já viu uma árvore crescer do dia para a noite? Não. Se você olhar para uma árvore, você vai perceber que tem muita calma nela. As coisas demoram para acontecer. Tem que colocar isso na mente. E durante o processo, você tem que aproveitar as pequenas belezas da vida, que é, às vezes, fazer uma respiração consciente, quer você tomar um chazinho, quer você fazer uma leitura de 2, 3 páginas, quer você sentir o cheiro de uma flor. São pequenos detalhes. Não é para você ficar 2 horas lendo. Não, pequenas coisinhas que fazem você acreditar que a vida vale a pena, que é bom, que é maravilhoso você viver apesar dos desafios. Tentar olhar para a vida com um olhar mais otimista. O nosso mundo interno reflete no nosso mundo externo. Então, a forma como você vê o mundo externo diz sobre como você sente dentro de você. Então, se dentro de você tornar esse espaço um oásis de calma, de paz, onde nada tira a tua paz, nada te perturba se você não permitir, você vai olhar para o mundo com muito mais sabedoria, com muito mais calma. E isso eu aprendi em vários livros que eu já li. Esse aqui, por exemplo, é O Poder do Agora. Eu li 2 ou 3 vezes esse livro, eu sou apaixonada nele. Esse aqui também, A Ciência da Meditação. Esse livro também ensina, a vida não é uma corrida. A vida é para ser vivida também acima de todas as coisas. Aproveite os pequenos momentos para ser produtivo, mas pequenos intervalos aí que você tira 10 minutinhos para fazer uma respiração assim profunda. Se você fizer isso 3 vezes, você já vai notar diferença assim em você. Se sente mais leve. Toma um chazinho de hortelã ou de alguma outra coisa sem açúcar. Lê uma página, só uma, tá bom? Pronto, 5 minutos você renovou a alma. Pensa assim, se você morresse amanhã ou hoje, que a gente não sabe, a gente pensa que vai morrer hoje e não sabe. Se você morrer, você nunca mais vai voltar para esse planeta? Bom, segundo a minha crença, né? Mas tem gente que acredita em outras. Tirando todas essas filosofias ou religião, nessa pessoa que você nunca mais vai voltar pro planeta Terra. E você vai ter aproveitado as pequenas coisas da vida? Ou você vai ter vivido no automático sem aproveitar nada? Nem para fazer uma respiração consciente, nem para ler uma página de um livro, para você olhar para a natureza de uma forma com um olhar mais micro, observando as coisas bonitas que existem. Tem uma parte do mundo que é horrível, a gente sabe que tem muitos problemas, mas tem uma parte que é bonita. E você olhar para a parte horrível ou olhar para a parte bonita, a única diferença é que um você vai sentir péssimo e outro você vai sentir bem. Então escolha se sentir bem. Se você não pode resolver as outras coisas terríveis no mundo, como política, guerra, e o que não tá nas suas mãos, larga a mão, esquece, vive a tua vida. Aproveita um pouco os momentos, porque você vai partir e você não vai levar nada e você não vai ter aproveitado porra nenhuma. É isso que eu penso. Por isso que eu tenho meus momentinhos. É meus momentos de luxo que eu me dou. Esse é meu luxo. Fazer meu momento zen. Isso me deixa calma, isso me deixa feliz, animada. Li 3 páginas do livro de David Goggins, 5 minutos levou esse tempo aí. Então, assim, a gente pode tirar esse tempo, né? Na verdade, levou mais de 5 minutos, levou uns 12 minutos pra mim fazer isso. Tomar meu chá, ler umas páginas do livro e ainda trouxe uma reflexão do livro de David Goggins, que ele passa por vários desafios. E um dos treinamentos militares que ele conta a história de alguns participantes. Lá tem muitos que se tornaram famosos depois. E ele fala sobre que esses participantes, eles entram nesses desafios que não é obrigado a entrar, não é tipo uma convocação. A pessoa tá lá porque ela quer, sofrendo lá porque ela quer, passando por todos aqueles desafios porque ela desejou aquilo, passou por provas teóricas bem difíceis e provas
físicas bem difíceis, extremamente difíceis. Esses homens, né, eles resolveram fazer isso porque eles tinham uma falta de propósito na vida deles. E as pessoas, às vezes, resolvem fazer coisas, vamos dizer, fora da zona de conforto, exatamente porque falta propósito. Assim como eu tô fazendo, sabe, esse desafio, porque faltava, eu acho, propósito na minha vida. Eu sempre ficava pensando nisso. Eu estava numa vida realmente, assim, tava ruim, gente, ruim demais. Só eu sei o que eu sentia, assim, aquela moleza, aquela coisa ruim, não sabia como seria a minha vida. Agora eu tenho um propósito dos 90 dias, pelo menos por 90 dias eu tenho um propósito. Depois de 90 dias eu vou ter algum resultado, e aí surge o outro propósito, e aí eu me desafio mais. Então, a gente cria o propósito nosso também. Mas se você não tá encontrando, às vezes você tem que criar um. Cria um propósito. Pode ser, vou começar a correr na rua. Isso é um propósito. Vou correr só que coloca uma data. Vou correr por 15 dias seguidos, 5 quilômetros. Ok. Você começa a seguir 15, por 15 dias você corre 5 quilômetros. Depois você aumenta mais 15 dias por 6 quilômetros. Então, isso é o propósito. Daí você cria pequenos propósitos durante a tua jornada e quando vê, você vai se encaixar em um propósito que você vai encontrar sentido. Depois de ler o livro dele, então, às 2h10, eu comecei a trabalhar focado com o método Pomodoro. Trabalho 30 minutos, pauso 5 minutos e vou fazendo esse ciclo. Faço 4 ciclos e depois dá um intervalo de 20 ou 30 minutos. Agora eu vou fazer uma pausa de 30 minutos, então vou aproveitar. Vou picar umas frutinhas aqui, vou fazer um lanchinho. É muito bom fazer o Pomodoro porque isso manda uma mensagem pro teu cérebro que você vai ter uma pausa, então você vai ter uma recompensa e aí ele coopera melhor. Aí você consegue se concentrar e ter o foco 100% no que você tá fazendo. Linhaça, que eu trituro ela pra fazer o efeito melhor, né? E um pouquinho de chia, aveia. Vou misturar esse iogurte aqui. Esse vai ser meu lanche da tarde. Às vezes a gente pensa que a gente ser produtivo, a gente precisa estar o tempo todo fazendo, sem intervalo, sem nada. Esses intervalos é o que fazem a vida ficar mais leve. Eu já fui assim, de engatar o trabalho, não ter pausa e tudo mais, e isso não faz bem, sabe? Quando eu programei esse desafio, eu também pensei nessa questão do bem-estar, sabe? Da saúde mental também. Hoje eu trabalho em casa, mas isso foi uma escolha, eu tive que sacrificar muita coisa pra estar hoje trabalhando em casa. Eu não tenho uma renda alta, vamos dizer assim, porque eu trabalho com produto digital, vivo entre altos e baixos, altos e baixos. Então, a questão toda é que a vida tá acontecendo e a gente precisa se programar para ter essas pausas, se programar para poder trabalhar em casa, caso seja o teu caso, né, que você queira trabalhar em casa. Tem sacrifício que a gente tem que fazer, por exemplo, hoje, eu não tenho nenhum amigo aqui nessa cidade, e eu nem fiz questão de fazer isso, não me faz falta, porque os amigos, eles te chamam pra festa, chamam pra jantarzinho, e a gente acaba se dispersando, então esse não é meu objetivo. E esse desafio aqui, eu tô adorando fazer ele, sabe? Recomendo muito a pessoa se programar. Eu sei que tem pessoas assim que não tem como. Eu já tive também uma vida que não. Se eu visse uma pessoa fazendo um desafio desse, eu poderia tentar encaixar na minha vida, mas tem momentos que a gente fala, não tem como encaixar, isso aí é irreal. Porque para muitas pessoas é irreal você parar no meio da tarde, trabalhando em casa, 4 e pouco, parar pra pegar e ler um livro e comer uma frutinha. Tipo, eu sei que para muitas pessoas isso é irreal. Mesmo a pessoa tendo dinheiro e tal, ela acaba não tendo essa possibilidade, né? Porque é tudo muito corrido. E se ela não der conta de tudo, ela acaba se enfiando num buraco. Eu tenho amigos ricos que, assim, eles não têm qualidade de vida. E não que o dinheiro traga um malefício, não. Mas se você der as pausas, você vai perceber que mesmo se você não for uma pessoa que tem condições financeiras muito elevadas, você pode viver uma vida boa. Essa é a terceira vez que eu leio esse livro aqui, O Poder do Subconsciente. E eu estou lendo ele devagarinho, eu já fiz muitas anotações nele, então eu reviso de vez em quando, sabe, nessas pausas, então eu não tomo uma leitura super concentrada. Não me exige uma concentração muito grande, porque eu já li ele várias vezes, eu tô só revisando algumas coisas, sabe? Então o que eu quero falar é que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Eu já tive uma vida super agitada, eu também já tive empresa, eu também já fui acelerada. Hoje eu não tenho empresa, não tenho nada dessas coisas, mas
eu me sinto bem com a vida que eu tenho, só que eu quero muito mais. Porque se um dia você teve dinheiro, você teve um estilo de vida caro, que foi no meu caso, que hoje eu não tenho mais porque aconteceu umas coisinhas. Mas quando você se acostuma, você quer novamente atingir aquilo. Eu quero atingir isso, sabe? Eu quero ter novamente uma renda estável, ou minimamente estável, né? Porque estabilidade não existe. Mas assim, ter uma renda boa pra mim poder realizar os meus sonhos, pra mim poder viajar, pra mim poder morar sozinha. Hoje eu moro com a minha mãe, devido aos fatos que aconteceram na minha vida. Mesmo com tudo que aconteceu, hoje eu valorizo muito a qualidade de vida. O silêncio, a pausa, a meditação. 5h14, voltei a trabalhar no que eu já estava fazendo antes, que é o meu e-book, refinando meu e-book, que eu vendo no mercado digital. Às 5h54 eu comecei a editar meu vídeo do YouTube. Eu tenho que editar todos os dias, tenho que fazer thumb todo dia, descrição todo dia, eu tenho que fazer isso. Trabalhei até às 6h58 por aí e resolvi sair pra caminhar na rua. Vou sair agora, 6h51, já editei um pouco do meu vídeo, vou sair pra fazer uma caminhada na rua. Já tô com um pouco de dor de cabeça até de ficar tanto na frente dessas telas aí. Pra mim vai fazer bem dar uma saída diferente, não vou fazer nada ali na sacada não, vou fazer na rua mesmo. Estou devidamente vestida, com a minha legzinha, amarrar meu tênis. Já fui, já dei o meu rolezinho, agora são 7h32, foi muito bom sair, olhar para a natureza, sentir o cheiro, né, de ar puro. E eu estou aqui na minha cidade, em Dionísio Cerqueira, faz 9 meses, que faz quase 20 anos que eu não morava mais aqui, então faz 9 meses que eu voltei a morar para cá. E aqui é uma cidade pequena, né? E eu resolvi explorar outros lugares para ver como é que tava, as ruas e tudo mais. Aí, nossa, foi bom assim você ver como as coisas mudaram, evoluíram. E também eu passei por uma casa, passei por 2 casas que eu morava e deu aquela nostalgia assim de saber que, nossa, eu morei muito tempo lá e tal. E o meu cunhado também, ele construiu aquela casa, depois ele faleceu. Sabe, tem toda a história, assim, eu pensei, cara, olha, até deu uma reflexão, assim, eu pensei, como a gente acha que a vida, ela é infinita, né? A gente não pensa que, e é bom que a gente não pense que a gente vai morrer, mas é bom a gente refletir que a gente tá aqui por pouco tempo. A gente nem sabe por quanto tempo, e olha só a magia da vida, você não sabe quanto tempo você vai viver. Então, assim, por isso que eu falo que tem que aproveitar os pequenos momentos. Sai, dá uma caminhada na tua cidade, anda pelas ruas, assim, não fica só andando de carro, sabe? Isso é muito bom, isso dá energia pra gente. Eu dormi apenas 4 horas essa noite novamente. No segundo dia do desafio eu também dormi só 4 horas. Eu acordei cheia de energia, nem parecia que eu tinha dormido só 4 horas. Então, assim, até agora eu não tô cansada, eu vou ter que tomar um banho, comer um negocinho e aí eu já vou voltar e continuar editando meu vídeo, mas hoje eu não quero ficar até muito tarde, vou trabalhar no máximo até as 21h30 mesmo, 22 no máximo, e já quero dormir. Mas assim, sai explorar a tua cidade, sai explorar assim tipo, andar pela rua mesmo, observando, tira esse momento para observar as árvores, as flores, a casa que você morou um dia, ou casas novas que foram construídas. Eu saí, dei uma corridinha, assim, tem um asfalto bem grandão pra lá, aí eu dei uma corrida no asfalto, sabe? Renova a energia. Quando a gente gasta a nossa energia, assim, de forma proativa, é aí que a gente tem energia, eu noto isso. Quando a gente fica assim, parado no sofá, na cama, parece que vai baixando e a gente não tem mais energia para nada. Então a energia gera energia, isso é a lei da natureza. Se você olhar a energia eólica, por que gera energia? Por causa do movimento das hastes, eu acho que é das hastes daquele negócio lá. Então a vida é assim, se você quer energia, provoque a energia, caminhe, dá uma corridinha, sai um pouco na natureza, na rua. Você pensa, não tem um parque aqui, beleza, então anda só na rua normal mesmo, é uma rua de chão, anda pela rua de chão. É assim. E eu vou tomar um banho agora. É isso, o meu cronômetro não para. Preciso recuperar meu sono. Na noite passada eu dormi 4 horas e vou fazer de tudo pra mim melhorar o meu sono. Porque a gente precisa dessa recuperação mental. Essa semana eu tô bem com muita energia, mas eu não sei como pode ser a próxima semana. Às vezes por causa que é a primeira semana do desafio. Pode ser que seja isso. Vamos fazer de tudo pra
dá tudo certo durante o desafio. Não é só se esforçar para fazer, é se esforçar para descansar. Hoje eu nem vou continuar a edição do meu vídeo, que eu pensei que eu iria, mas se eu começar a editar, vou ficar ali em frente da tela, não vai dar certo. Amanhã eu continuo na parte da manhã e tá tudo certo. É isso, vamos respeitar o processo. Fiz uma leitura e às 9h10 eu já fui dormir. O livro que eu li foi O Poder do Subconsciente. Esse livro ele ensina várias técnicas para a gente realizar os nossos sonhos. E isso faz sentido. Esse livro já mudou minha vida uma vez. Uma vez que eu estava numa situação horrível, no fundo do poço. Que nem fala, para baixo do poço tem uma portinha. Eu estava para baixo daquela portinha. Aí depois abri a portinha aos pouquinhos com o passar dos anos. E agora estou aqui. Agora eu posso dizer que eu estou mentalmente acima, não estou mais no fundo do poço, mas assim, financeiramente eu estou na metade do poço, estou escalando. Então assim, o livro já me ajudou muito, eu já li ele, essa é a terceira vez que eu estou revendo ele. Mas quando eu li ele a primeira vez eu mudei. Tipo isso, o livro do David Goggins, que agora está fazendo uma mudança radical na minha vida. Esse livro foi o livro que mudou a minha vida completamente, em um outro momento. E agora, a do David Goggins, acredito que também vai mudar a minha vida. É isso aí, galera. Eu tô me sentindo ótima durante o meu desafio. Tenho certeza que eu vou conseguir cumprir. Eu vou porque eu já coloquei na minha cabeça que eu vou. E o segredo é só um: começar. Eu tô levando a sério aquela frase: só vence quem se vence. O teu maior inimigo é você mesmo. É a tua mente. É você contra você, todos os dias. Vamos para o dia 7.